O potássio foi descoberto por Humphrey Davy em 1807 pela eletrólise do hidróxido de potássio. Assim como todos os outros, o potássio é um elemento químico essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas. A sua coloração é de um branco prateado, encontrado principalmente nas águas salgadas, que o torna abundante na natureza. Ele oxida-se rapidamente com o oxigênio do ar. Se for ingerida uma grande quantidade de potássio, ocorrerá uma grande explosão, devido à sua reatividade até mesmo com a água. Mas isso não ocorre, pois é absorvido apenas o seu íon potássio. Ou seja, é utilizado apenas os compostos do mesmo, e não o seu elemento puro. Eu estou aqui na Serra da Mantiqueira, no Parque Ecológico, e vou falar para vocês um pouquinho sobre a mobilidade do potássio no solo e nas plantas. No solo, o potássio possui pouca mobilidade, portanto, adubações de cobertura devem ser observadas com cuidado, principalmente em solos argilosos. O potássio é um elemento muito móvel nas plantas, tanto dentro das células, tanto dentro das células individuais como nos tecidos. É comum o potássio das folhas mais velhas ser distribuído para as folhas mais novas. Os órgãos novos das plantas são supridos e assim os frutos novos terão um alto teor de potássio. O potássio que ele chega através da massa nas raízes, ele não é totalmente absorvido, sendo absorvido com pequena quantidade. A deficiência do potássio faz com que as plantas cresçam lentamente. Nas folhas mais novas faz que afiliam e nas folhas mais velhas ocorre o amarelecimento das folhas. A cor amarelada nas folhas cresce geralmente da borda para o centro delas. Posteriormente, é possível identificar áreas laranjas brilhantes. Outra característica na deficiência de potássio é a falta de firmeza em frutos. A grande quantidade de cálcio, magnésio, amônia no solo faz com que ocorra a deficiência do potássio. Então, para corrigir a deficiência do potássio, basta fazer a aplicação do cloreto de potássio e a irrigação. O excesso de potássio no solo faz com que ocorra a inibição de absorção de boro, manganês, zinco e amônia. O potássio é absorvido pelas plantas na forma de íon K+. As plantas absorvem o potássio da solução do solo, cuja concentração é mantida em equilíbrio, com o potássio retido nos sítios de trocável. Entretanto, quando a concentração de K na solução atinge valores muito baixos, pode haver difusão de parte do potássio contido nas estruturas de minerais e dissolução dos minerais primários que contêm K, indicando que as formas de K não trocáveis são potencialmente disponíveis pelas plantas. Você sabia que o potássio é o 7º elemento mais abundante na crosta terrestre, representando cerca de 2,5% de sua massa? O potássio é o segundo metal mais leve, ou seja, menos denso, após o lítio. O potássio puro é prateado, leve e macio, o suficiente para ser cortado por uma faca. O potássio puro geralmente é armazenado sob óleo ou querosene, porque ele se oxida tão prontamente no ar e reage na água para desenvolver hidrogênio, que pode ser inflamado pelo calor da reação. Seus sais são usados como fertilizantes, oxidantes e corantes para formar novas bases e como um substituto do sol a partir de novas aplicações. O íon potássio é importante para todas as células vivas. As plantas requerem potássio para muitos processos. Portanto, esse elemento é um nutriente que é facilmente exaurido pelas culturas e deve ser abastecido pelos fertilizantes. Vou falar um pouco de como o potássio é explorado na natureza para ser utilizado na agricultura. Praticamente todo o potássio consumido na agricultura brasileira é fornecido na forma de cloreto de potássio, que é um produto solúvel em água. O cloreto de potássio e o nitrato de potássio são empregados como fertilizantes. Dada a carência de minério de potássio no Brasil, um dos caminhos será encontrar materiais alternativos para a agroindústria, como por exemplo a aplicação de pó de rocha
como fonte de potássio. O teor de potássio nas rochas é muito variável. Rochas alcalinas têm maior concentração de potássio, como é o caso no Planalto Depósito de Caldas, assim como as rochas sídricas, xistos e rochas vulcânicas são fontes de potássios. Ocorre também em rochas, solos, oceanos, lagos e salinas residuais de lagos salgados, os solos formados sobre rochas máficas e ultramáficas, calcários puros ou solos argilosos como matéria orgânica. São pobres de potássio. É possível também produzir potássio a partir da flotação de cainita. Outra grande fonte de potássio são os resíduos de culturas. Ainda que eles não atendam à necessidade de uma nova cultura implantada, ajudam a minimizar a dose a ser repostas, diferentemente do nitrogênio e do fósforo. A maior parte do potássio absorvido encontra-se nas folhas, talos e ramos. Esta característica do potássio tem sua importância quando o manejo adequado do cesto de culturas puder devolver grande parte do potássio utilizado pelas plantas, contribuindo para um maior equilíbrio na dinâmica deste nutriente no solo. Outro fator de grande importância para aumentar a disponibilidade do potássio presente no cesto de culturas é a quantidade de matéria orgânica presente no solo, que irá ajudar na mineralização da palhada, acelerando a conversão em nutriente novamente. Sempre que é possível e econômica, a adubação orgânica deve ser efetuada. A manutenção da palhada sobre o solo também garante importante reciclagem de nutrientes, principalmente de potássio e nitrogênio. Além disso, a adição de matéria orgânica melhora consideravelmente as características físicas e biológicas dos solos. Os maiores benefícios constatados são redução do processo erosivo, maior disponibilidade de nutrientes às plantas, maior retenção de água, menor diferença de temperatura do solo durante a noite, estimulação da atividade biológica, aumento da taxa de infiltração, maior agregação de partículas dos solos, sintomas de deficiência do potássio na planta. O potássio é essencial em quase todos os processos necessários para sustentar o crescimento de uma planta e sua reprodução. Plantas com deficiência em potássio são menos resistentes às estiagens, ao excesso de água e elevadas e baixas temperaturas. São também menos resistentes a pestes, enfermidades e ataques de nematóides. Uma vez que o potássio aprimora a saúde e crescimento da planta como um todo e auxilia-lhes a combater doenças, ele é conhecido como um nutriente de qualidade. O potássio afeta fatores de qualidade tais como o tamanho, a forma, a coloração e o vigor da semente ou grão, além de aprimorar a qualidade da fibra de algodão. Em solos deficientes de potássio ocorre o acamamento das plantas. Palha e caules fracos surgem quando os níveis de nitrogênio são altos e os níveis de potássio são baixos. Na deficiência do potássio ocorre clorose das folhas mais velhas, seguida de necrose. Nas margens das folhas, inicialmente nas mais velhas, quando a necrose atinge a nervura da folha, curva-se para baixo, seguida de sua queda prematura. A floração atrasa e ocorre a diminuição de tamanho de frutos, com a redução significativa da área verde foliar, afetando a fotossíntese.